E aí vem o Fluminense. Quem que falaria no começo da competição que o Fluminense estaria nas quartas de final? Nunca! Quem que nós falamos aqui? Flamengo. Aonde o Flamengo tá? Chupando o dedo, para não dizer, chupando o cotovelo. O Renato sempre é isso. No começo do trabalho dele tem um impacto, depois quando exige um repertório maior e tudo, aí ele não consegue sustentar. Fluminense, un equipo sudamericano, le ganó un europeo. Esto que llama imposible. No, imposible. No, imposible. Es imposible. No, es posible, querido, es posible. Hay que pensar el partido. ¿Sabes qué me preocupa? Que tenemos un equipo de Libertadores, Palmeiras, Sí. y una de Sudamericana, Fluminense, Sí. que se traen, por ahora, se traen 40 millones de dólares. Además, Nosotros claro. lo dijimos el otro día, no Claro. podés jugar de igual a igual contra el Inter. Fue el Inter de la final de la Champions. ¿Los brasileños son mejores que nosotros? Y para mí la respuesta es no. Bom, pessoal, e a verdade é que ninguém imaginaria que o time do Fluminense conseguiria avançar nas quartas de finais e vencer a Inter, cara, atual finalista da UEFA Champions League. E o debate é, o Renato Gaúcho hoje é o melhor técnico atuando aqui dentro do Brasil? Vamos ver a opinião tanto do craque Neto e também do Mauro César, que falou sobre isso. E aí vem o Fluminense. Quem que falaria no começo da competição que o Fluminense estaria nas quartas de final? Nunca! Quem que nós falamos aqui? Flamengo. Aonde o Flamengo tá? Chupando o dedo, para não dizer, chupando o cotovelo. Diga-se de passagem, chegaram no Rio de Janeiro hoje, sem ninguém, sem nada, e tá o Renato Gaúcho lá dando entrevista, irmão. Que por sinal eu toco o hino do Fluminense. Pode tocar o hino do Fluminense pra minha sogra. Tá aí, ó, pra máquina tricolor, pro casal 20, que era o Washington e Assis, né? Pra Romerito, pra Super Ézio, pra Rivelino, pro Branco, pro Tato, né? Pra Carlos Alberto Pintinho, um dos maiores volantes da história. Toca o hino do Fluminense. Nós jamais acreditaríamos. E aí vem uma parada, pode tocar o hino. E tem uma parada. Pô, e aí o Fluminense veio tão forte e ainda torce contra o Manchester City, dá certo a torcida. Entra o Al Hilal, que é um time bom. Bom, não é muito também não, mas... E aí o Fluminense podendo ir pra final. Pra final do Mundial. É pra semi. E aí brigar com o Palmeiras se passar do Chelsea. Essa chave, o Palmeiras, pra mim, é o favorito. O Chelsea com o Al Hilal e com o Fluminense. Aí da outra, aí você tem Juventus, Real Madrid, e aí vamos ver o que vai acontecer. Parabéns ao Fluminense. Ponto. Agora, o que a gente tem que entender de Mundial, e nós aqui como comentaristas, é o seguinte, os caras estão com força. Não tô nem aí, cara. Eu acho que a gente tem que parar de ser tão pequeno, sabe? O futebol europeu é óbvio que é melhor que o nosso, pô. Os caras investem. Pô, um jogador do Real Madrid, aquele zagueiro lá, os caras pagaram 350 milhões. Um jogador. Bom, o Manchester City foram 900 milhões. Então, o que a gente tem que entender, e aí isso deu pra nós, não sei se o Capriotti, o Souza e também o Veloso, é assim, ó, é que o nosso dinheiro é por 6 e por 7 e por 8. Então, quando você tem R$1, você tem que ver por 6 que é dólar, 7 é libra, 7 é euro, 8 é libra, fora o ien, né? Então, a gente não tem o dinheiro para competir com os caras. Isso não tem conversa. Isso não tem. Mas aquilo que aconteceu nesse Mundial, talvez, aquilo que a FIFA propôs, e o mundo está pensando nisso, é que os outros mundiais, talvez os europeus tenham um pensamento diferente daquilo que tem nós brasileiros em relação ao Mundial. A importância para nós de ganhar um time de futebol aí, o Palmeiras ganhar 200 milhões já, o outro ganhar 300 milhões. Você faz quase a metade do ano de arrecadação do que você tem, porque o Palmeiras arrecada 1 bilhão. Aí você pega aí o Fluminense... O Fluminense vai bater, acho que perto da metade vai já. Perto da metade. E aí eu estava escutando o Esporte em Debate com o Capriotti, com o Capelanes, com o Denis Gavassi e com o Leandro Quesada. 30% os americanos vai ficar com todo o dinheiro do nosso brasileiro. Então, se o Palmeiras arrecadar 300 milhões, 100 milhões, você já deixa lá. 90, né? Botar 90. Se você arrecadar 400, você vai dar 1 bilhão. Então, você deixa 30% de imposto. E aí tem que ver como é que é a parada dele. Então, o futebol brasileiro, com o Fluminense, e parabéns ao Fluminense, que pro Fluminense é aquele negócio, né? Pô, o Flamengo perdeu.
Não é do... Toca o hino do Fluminense aí. Botafogo perdeu. Botafogo perdeu. O Vasco tá numa draga desgraçada que eu tava vendo hoje em relação ao Vasco. Pode tocar o hino do Fluminense, Thiago. É o seguinte, o Fluminense, rapidinho, o Sinai tá lá. O Fluminense tem chance contra a equipe do Al Hilal? Tem. Daquilo que você viu ontem? Depois da vitória de ontem... Como não dizer que o Fluminense tem chance contra o Al Hilal? Tem sim. Pra você, Souzinho. Cara, aqui não dá pra duvidar de nada dos times brasileiros no Mundial. Esse Mundial tá uma loucura, tá? Você ganhou o óculos e não usa, Souza? Você acredita que o Palmeiras possa ter um entendimento? Olha só que loucura, né? Isso que nós estamos falando, a mídia, nós que achamos que entendemos de futebol, e que todo mundo entende, também não entende, tá tudo certo. Já a imprensa toda, palmeirinha já fala, se passar do Chelsea, tá na final. Cuidado com as responsabilidades de um jogo só para com dois, tá? Muitas vezes a gente acha que, pô, passar é difícil, não sei o quê. Com quem você mais acha que você vai ganhar, você perde. Com quem você mais acha que é Palmeiras fácil... tomou esse susto aí contra o Inter de Miami. Não tomou? Tomou. E isso é uma coisa... esse susto aí. Isso é uma coisa natural do ser humano, não é do Palmeiras, do São Paulo, minha, é do Cruzeiro, do Flamengo, não é não. Muitas vezes, por exemplo, o Flamengo, que acha que é superior em tudo, acha que é bonzão em tudo, se tivesse entrado humildezinho contra o Bayern, talvez tivesse até jogo, mas não ia ter, porque quando fez 3, podia fazer 4, 5, 6, 7, e foi um balaio de gato. O Palmeiras, como é que você enxerga contra o Chelsea? Que, por sinal, o Palmeiras já jogou 2 vezes com o Chelsea em Mundial. Perdeu as 2, não foi? Uma só, né? Uma só? Uma só. Uma só? A outra vai ser agora. A outra vai ser agora. É que vocês não deixaram eu terminar de falar. E aí, meu querido Capriota, o que você pensa? Eu acho que o Palmeiras vai entrar com 3 volantes, né? Vai se fechar, vai jogar ali, especulando. O Renato teve o Luiz Soares, né? Melhor jogador do Brasil naquela temporada, né? Não era um time tão fraco, não. O Luiz Soares carregou nas costas. O Renato sempre é isso. No começo do trabalho dele tem um impacto, depois quando exige um repertório maior e tudo, aí ele não consegue sustentar. O que ele fez ontem foi um bom trabalho, mas nada de especial. Montar um time que soube pressionar o adversário em alguns momentos, se defendeu bem, tomou sufoco, o goleiro brilhou. Esse roteiro é conhecido. É um roteiro conhecido. O que tem de inovador nisso? Funciona, às vezes funciona. E a gente tem que colocar no contexto, sem tirar o mérito da vitória do Fluminense, tá? Foi uma vitória importante, marcante. A gente não se pode colocar todos os europeus no mesmo balaio. O balaio do Bayern, do PSG, é hoje é 1º de julho de 2025. O balaio da Inter não é esse. Não era nem quando superou os 2 rivais, Bayern e Barcelona, na Champions League. Aquelas 2 classificações foram superação de um elenco que é claramente inferior ao dessas equipes, que são melhores. O Bayern que aqui está e o Barcelona que veio para o Mundial. Por isso foi tão elogiada a Inter, pela superação. Só que a Inter, que sonhava com a tríplice coroa, a gente tem que falar isso, porque o torcedor, muitas vezes, não acompanha, e nem tem obrigação, o futebol internacional com a devida atenção. Então, ele vê vice-campeão europeu, imagina que é o 2º melhor time da Europa. Não é, e nunca foi na temporada passada, embora tenha superado adversários melhores do que ele, porque a Copa é mata-mata, é futebol. Tá? A Inter sonhava com a tríplice coroa, liderava o campeonato italiano com folga, perdeu para o Napoli do time. Então, o Fluminense aproveitou essa oportunidade e bateu a Inter, que é um time reativo, que tem dificuldade para propor o jogo. Mas aí é que o pessoal tem que entender que o Fluminense não tem culpa, pessoal, da maneira da Inter jogar. Méritos do Renato Gaúcho, que conseguiu montar o time do Fluminense para poder enfrentar a Inter. Se a Inter não é aquela Inter poderosa como a gente sempre imaginou ou imaginava, já não é problema do Renato Gaúcho, já não é problema do Fluminense, e tá muito aberto, cara, o campeonato mundial. Clubes ali que a gente achava que não iria avançar, estão avançando. Cara, venceu ontem o Manchester City. Isso é surreal. Quero muito saber a tua opinião aqui, e eu acredito que sim, pode acontecer tanto de um time da Arábia como um time brasileiro ali, como a gente sabe que tem o Palmeiras e o Fluminense ser campeão desse campeonato mundial. Quero saber a opinião de vocês aqui. Comenta aqui embaixo se vocês acham que o Brasil ainda tem chances reais de ser campeão do Mundial de Clubes. Comenta aqui, valeu e até a próxima.